Oi, amores da Prof! Hoje na nossa aula nós vamos aprender a como criar um texto, como escrever um texto. Mas antes de nós sairmos já escrevendo, nós precisamos aprender que para escrever um texto, nós precisamos seguir alguns elementos, né? Ou posso dizer uns passinhos para ficar mais fácil. Como por exemplo, narrador, personagens, espaço, tempo, clímax, desfecho. Nossa, quanta coisa, né? Mas a prof vai explicar um por um e vai ficar bem fácil na hora de você escrever o seu texto, certo? Então presta bastante atenção agora. Olha só, em relação ao narrador, quando você vai lá na casa do seu amigo, brinca com ele, joga futebol, toma sorvete, e aí você chega em casa e conta essa história para sua família. Quem é que está narrando a história? É você. Então o narrador é aquele que conta a história, certo? E no nosso texto nós precisamos também de personagens, né? Então em relação aos personagens, você vai dar o nome para eles, quem é o principal, certo? Em questão de espaço, em que lugar, né? Aonde essa história vai se passar, né? Se é na cidade, se é no campo, se é na escola. Então você vai escolher o lugar onde essa história vai se passar. E o tempo? Será que é de dia, de noite, de tarde? Será que é sábado, domingo, né? Então tem várias opções aí para você escolher para colocar o tempo aí na sua história. Outra coisa, o clímax. O que é isso? Turminha, é um momento assim, ó, importante, é um acontecimento no seu texto, né? É algo assim que as pessoas vão ler e vão dizer: "Ah, e aconteceu isso então, o que será que aconteceu, né?" Então é um momento, é um marco importante do seu texto, tá bom? E o desfecho, que é o fim da história, né? Pode ser um final feliz, pode ser um final triste, pode ser um final surpreendente, vai depender da intenção do texto, tá bom? Então agora que a prof passou para vocês alguns passinhos, né, alguns elementos para nós escrevermos o texto, eu vou contar uma história para vocês e vocês vão perceber se todos esses elementos que eu falei estão na história que eu vou contar, tá bom? Então vamos lá? Pedro e João estavam jogando futebol de tardezinha na rua da sua casa. E eles estavam lá se divertindo, chutando a bola. De repente, Pedro chutou a bola tão forte que acabou acertando a cabeça do Fábio, o menininho que estava passando de bicicleta pela rua. Fábio caiu no chão e machucou um pouquinho o joelho. Os meninos foram correndo até Fábio para ver se ele tinha se machucado, para ver como é que ele estava, né? Porque eles levaram um susto, né? Porque poderiam ter machucado o menino ali, o Fábio. Então foram correndo até o Fábio, perguntaram se ele estava bem e Fábio respondeu: "Ah, sim, eu estou bem, só ralei um pouquinho o joelho." E aí então os meninos convidaram Fábio para ir jogar futebol com eles. Fábio gostou da ideia e foi lá brincar com eles. E eles continuaram jogando futebol mais um pouquinho. Então, conseguiu observar esses elementos na história que a prof contou? Agora é a sua vez de escrever a história. Olha só, tá vendo essa imagem aqui, ó? Então, você vai recortar essa imagem, né? Você vai recortar os quadradinhos e vai colar um abaixo do outro no caderno. E para cada quadradinho, você vai então escrever uma frase, né? E olha só, você precisa também dar um título, né? Dar um nome para sua história, que fica lá em cima, né? No começo, antes de começar a história, você vai colocar o título, tá bom, meus amores? Então, faça aí a sua produção textual e manda para a prof. Beijinhos e até a próxima aula!